Fala pessoal, tudo bem? Aqui seguindo com a terceira e última aula em que a gente vai abordar a parte de estrutura musical, né? E aqui eu priorizei anteriormente a canção, o modo popular, né, de fazer música, e agora quero complementar com a parte da estrutura instrumental, tá? É, naturalmente as duas têm relação, porque no caso do que a gente discutiu na última aula, nós temos a parte da canção que se desenvolve em cima de melodias e harmonias que estão na parte instrumental, né? Já falei um pouco lá a respeito e aqui eu vou tratar dos aspectos que estão conectados e também de aspectos que são mais específicos da parte de música instrumental, né? Da parte de composição de música instrumental e produção de música instrumental. Mas eu recomendo que você que assistiu à última aula sobre as estruturas de canção, que você assista essa também, naturalmente, porque é um conhecimento importante, um pouco mais aprofundado, e porque existem formas para música instrumental que você também pode utilizar para música cantada. Como eu disse, são parâmetros, mas não são limitadores, isso não são regras. E fazer fora desses formatos ou misturar esses formatos, não tem nada de errado. Né? A questão é, a gente está tentando estruturar os conceitos e o conhecimento para, através de um método, ficar mais fácil. Mas se você dominando isso, você pode fazer da forma que quiser. Vamos lá? Bom, a gente sempre vai partir da mesma premissa de que seja instrumental, seja uma canção popular, seja como for a música, ela acontece dentro de um espaço de tempo, então ela tem basicamente início, meio e fim. O início pode ser dividido em blocos, o meio pode ser dividido em blocos e o fim pode ser dividido em blocos, mas ela segue essa estrutura. Isso a gente não tem como alterar. Essa parte a gente não tem como alterar. Ela vai começar, vai discorrer e vai terminar. Aqui eu vou abordar o que a gente tem. Existem alguns outros, tá? Alguns outros formatos, mas eu vou abordar aqui os mais comuns, né? Os mais tradicionais, os que têm mais a ver com o que a gente conhece, ouve, com a nossa linguagem, né? Com a nossa cultura contemporânea, tá? Vamos lá. A gente começa pela forma canção. A forma canção é o que foi abordado, basicamente, foi abordado na aula anterior, né? A gente tem uma estrutura que é dividida entre introdução, verso, refrão, repete, até finalizar. É basicamente, né, o que a gente viu na aula anterior, pensando no sentido popular, mas se você identifica, por exemplo, na primeira aula em que eu estava comentando sobre isso, eu dei lá os exemplos de Vivaldi, existem movimentos em que você vai enxergar, mesmo eles sendo instrumentais, você vai encontrar motivos e temas musicais que a gente vai discutir um pouco mais adiante, né? É um conceito importante aqui, que se repetem como uma introdução, como um verso, como um refrão, né? E assim segue. Bom, isso aqui já ficou bem esclarecido, eu acho, na última aula, eu imagino. Então, vamos para a próxima forma. Nós temos aqui uma forma binária, né? A forma binária, ela trata de dois temas musicais diferentes, eles têm relação entre si, mas que eles se repetem na forma A-B. Então eu tenho um tema A e ele se repete, depois o B ele se repete na mesma métrica, A, B, A e B, né? Parte um, parte 2, parte um, parte 2, parte um, parte 2, o que torna ele binário, né? Eu coloquei aqui como exemplo uma evolução de uma música, né?
Então, e aí que eu estou pensando, por exemplo, no exemplo que eu dei na última aula. Ele se encaixa na forma de canção, mas ele também poderia se encaixar na forma binária, né? Nós temos aqui, olha lá, ó, uma introdução, aí tem uma parte A e tem a parte B. Eu vou tratar o verso como uma parte A, né, que é uma linha melódica. Esse tema melódico é o A, que é o primeiro verso. Aí eu vou considerar o refrão como a parte B, que tem uma outra linha melódica. Perceba que eu estou separando por linhas melódicas, certo? Então eu tenho o verso, que é uma linha melódica que está rolando, é o A. Depois eu tenho de novo uma repetição desse verso, que é o A, né? E aí tem o B, que é a parte do refrão. Então eu tenho verso, refrão. Se a gente pensar na estrutura da música anterior, é exatamente isso. Acontece verso, refrão. Depois tem uma repetição do A e B, né? Tem um verso e refrão de novo. Aqui pode ter, eu coloquei alguns elementos, por exemplo, eu deixei marcado ali a introdução, tem um solo, enfim. Mas é binário. Sempre acontece uma repetição da melodia A, depois uma repetição da melodia B. Uma repetição da melodia A, depois uma repetição da melodia B. Não importa a que trecho a que trecho cantado, a que trecho escrito da música, recitado, enfim, que essa melodia se refere. Eu estou falando da parte instrumental, tá? E só para deixar claro, a parte da introdução, eu deixei aqui embaixo marcado. Ó, a introdução tem a mesma melodia e harmonia da parte A, o solo tem a mesma melodia da parte A, e a finalização tem a mesma melodia e harmonia da parte B, né? Então, é sempre uma repetição. A, B, A, B, A, B, A, B. Eu estou falando disso não da letra, né? Mas estou falando isso da harmonia e da melodia da música. A gente tem aí a forma binária. A forma ternária é basicamente a mesma coisa, só que em vez dele repetir como AB, AB, ele repete como ABA. Então você tem ABA, 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 que eu estou falando dos blocos harmônicos e melódicos, né? Tem um bloco harmônico melódico A, depois ele repete o B, depois ele repete o A, depois ele repete o B, e assim ele vai fazendo. Em blocos de 3, ele gera uma forma ternária, tá? A gente tem a forma rondó também, né? A forma rondó, ela explora uma maneira um pouco diferente, né? É... A forma rondó, por exemplo, em música instrumental é muito usada no choro. O chorinho é isso. Você tem uma parte que é um tema, A, né? Uma parte melódica e harmônica marcante daquilo, né? Você tem um tema B, que é uma variação daquela parte A, né? Ele pode ser, ele é um complemento, uma variação. A gente volta para o tema A, e aí depois você tem um tema C, depois volta para o tema A, e depois tem um tema D, enfim, pode ter. A gente tem repetições do tema A, e entre essas repetições do tema A, nós temos variações desse tema, ou variações de outros temas, intercalados entre as repetições do tema A. Não se esqueça que quando eu estou falando de tema, eu estou falando de uma sequência melódica e harmônica. Estou falando de um bloco melódico e harmônico, né? Estou falando de... Eu não estou me referindo à divisão que a gente fez na aula anterior, de verso, cantão, de verso, refrão, ponte, não é isso que eu estou falando. Estou falando de um bloco de melodia e harmonia. Você tem isso aqui no choro brasileiro você encontra muito, no jazz você encontra muito, né? Que é o tema, então algo que te faça que marca, né? Aquilo é um negócio que marca a música, que é uma coisa que você ouve aquilo e já identifica a música. E aí você tem uma variação desse tema, um B, e aí volta, né? No jazz, por exemplo, o pessoal trabalha de outra forma. Você tem, por exemplo, um tema A, que é um negócio que aquilo é o que identifica a música. O tema B pode ser um espaço de improvisação para o músico. Depois ele termina a improvisação dele
que é em cima de uma linha melódica parecida com o tema A, mas é de reprodução livre, né? Ele está improvisando. Depois ele volta para o A, né? Que olha, nós continuamos tocando isso aqui. E aí ele passa a parte depois desse segundo tema A, o que seria o tema C que está escrito aqui, é uma improvisação de um outro músico. Dentro uma variação, ele vai fazer, trabalhar melodicamente dentro de uma variação daquilo que é o A, né? E assim vai e volta, e assim vai e volta. E aí a gente tem a forma que a gente chama de variação. A variação é quase que um tema livre. Você desenvolve uma linha, você desenvolve uma melodia e aquela melodia vai se transformando em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa, né? Ele não tem uma forma de repetição, diferente de todas as outras formas que a gente viu anteriormente. Ele não tem uma forma de repetição, de bloco. Ele vai se transformando em outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e assim de maneira bem livre mesmo. Eu vou reforçar aqui o que eu chamei de tema musical, tá? Eu estou trazendo aqui a definição da própria Wikipedia, tá? Que eu acho que é muito simples de entender. Ó, em música, um tema é a melodia inicial ou primária principal. Ela pode ser, então, a melodia de início ou a melodia principal. O tema é aquilo que faz com que aquele determinado trecho fique muito marcado, tá? A enciclopédia aqui de 58 define, eu pulei o nome mesmo para não errar a pronúncia, tá? É um truque que, estou falando, que a enciclopédia de 58, pulei o nome ali porque eu não quero correr o risco de falar errado, né? O vídeo está aqui na internet, vai ficar para a posteridade, aí vão falar mal do professor. Vamos evitar. Define um tema musical do seguinte modo: qualquer elemento, motivo ou pequena peça musical que originou alguma variação se torna um tema a partir daquele momento. Tá? Aqui eu destaquei a palavra motivo, porque do ponto de vista instrumental, o motivo é uma palavra muito, muito, muito importante. Vamos aí ver o que significa a palavra, o que significa motivo. Vamos lá. Eu trouxe também uma definição aqui da Wikipedia, tá? Que eu acho que traduz de maneira bem simples. Em música, um motivo é um fragmento recorrente, perceptível ou saliente, ou uma sucessão de notas que podem ser utilizadas para construir a inteireza ou partes de uma melodia completa e os temas. Vamos lá. É um fragmento recorrente, perceptível ou saliente, quer dizer, que fica bem destacado, que fica bem exposto, né? Vamos colocar aqui que é uma parte da melodia, que é literalmente aquela parte da melodia em que você aprende a assoviar, que você aprende a cantarolar, né? Não importa se tem letra, se é um trecho só instrumental, mas é aquele trecho ali. Isso é um motivo musical. Esse motivo musical ele pode se estender, ele pode ser um bloco simples ou ele pode se estender para mais coisas. Mas ele se torna parte central do assunto que aquilo está dizendo. Entendeu? Um motivo difere da figura no sentido em que um motivo se constitui no primeiro plano da obra, ou seja, ele está mais na cara, está mais na frente. Enquanto que a figura, o que seria a harmonia, é o seu fundo. Um motivo pode ser harmônico, uma altura melódica e ou uma duração rítmica. Bom, vamos deixar isso aqui um pouco mais claro. O motivo é uma célula harmônica, melódica ou rítmica, característica de uma obra musical. É um pedaço, né, uma célula, que pode ser de harmonia, pode ser melódica, pode estar mais à frente, né? Ou ela pode ser uma questão rítmica, né? Quer ver um exemplo rítmico? A música do Queen, We Will Rock You, né? Que é
já é um motivo musical. Não sei se ficou bom aí, não sei se o microfone pegou bem, mas é aquela introdução, né? Que você identifica já a música, que é um motivo musical. Aquilo ali é o tema do que está sendo tocado. A música, se ela não tivesse harmonia, por exemplo, e ela seguisse dessa forma, tanto que ela segue quase até o final dessa forma, né? No final começa a aparecer um pouco mais, tem um pouco mais de harmonia na cara, mas essa é uma célula rítmica, pode ser uma célula melódica, né? Por exemplo, isso é um motivo, né? Ou uma célula harmônica. E aquilo faz com que você identifique a obra, né? Pode ser a introdução, o que a gente chama de introdução, mas não é, é o motivo musical passando do brasileirinho, né? Pode ser, eu usei agora o hino nacional, enfim, acho que a questão do motivo musical ficou